Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo na área de um assunto muito relevante, graças a você que sempre está mandando perguntas e sugestões. Eu estou trazendo uma dúvida de um seguidor nosso aqui, qual é a diferença do ICMS substituição tributária para o ICMS antecipação. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, mas antes, não se esqueça de marcar o sininho e receber em primeira mão os nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente. Novamente estou trazendo aqui este tema, substituição tributária versus ICMS antecipação tributária. Via de regra geral, as duas, tanto substituição quanto antecipação, têm a mesma finalidade, ou seja, pagar o ICMS antecipadamente, antes, logicamente, do fato gerador ocorrer, que seria posteriormente a ocorrência da venda, certo? E eu vou trazer aqui essa diferença porque você, seguidor, trouxe essa dúvida e eu estou trazendo aqui este tema para você. Em primeiro lugar, substituição tributária. Em linhas gerais, gente, é importante a gente entender o procedimento, a legislação, certo? Existe a previsão legal na Constituição Federal, certo? No artigo 150, parágrafo 7º, em relação à substituição tributária. Muita gente me diz, substituição tributária é legal? Sim, gente, é legal. Não é um procedimento só do Estado do Amapá, o Brasil todo adota esta forma de recolhimento do ICMS, certo? Existe a previsão legal na Lei Complementar 87/96, que é a nossa Lei Candir, né? No artigo 6º, autoriza os estados a atribuírem à terceira pessoa, grave isso aqui, gente, isso é importante, atribuírem à terceira pessoa a responsabilidade pelo recolhimento. Por isso que é muito importante a gente entender que a substituição tributária é um fato, lógico, aqui eu vou comprar essa mercadoria para revender, eu como contribuinte aqui no Estado, sou uma empresa aqui no Estado que compro lá de São Paulo, o Estado, através da legislação, atribui a esta terceira pessoa, que seria o seu fornecedor, a calcular o ICMS substituição tributária. Ou seja, era uma operação que posteriormente, quando eu iria vender, eu iria pagar esse imposto, foi atribuído ao meu fornecedor fazer esse trabalho por mim, certo? Então, substituição tributária é justamente isso, atribuir à terceira pessoa o pagamento do ICMS antecipado, certo? Através da substituição, lógico. E a gente está trazendo aqui como exemplo, certo? No Amapá, existe a sua regulamentação, Decreto 2269 e seus anexos, que estabelece as mercadorias que estão sujeitas à substituição tributária. Lembra que em cada estado tem o seu regulamento. Por consequência disso, você tem a previsão legal também nos regulamentos de cada estado, certo? E vou trazer aqui atualizado o anexo 3º do regulamento do ICMS, alterado pelo decreto 5.097 de 2017, trata de regra geral e suas particularidades sobre ST. Então aqui para o Amapá, quem acompanha, tem que estudar essas normativas, certo? E lógico também, é claro, os protocolos e convênios entre os estados. Gente, muito bem, protocolo e convênio. Isso é a base para a substituição tributária. Para que essa canetinha aqui, quando for vendida aqui para o estado do Amapá, de São Paulo para o estado do Amapá, se houver um acordo, se houver um protocolo de substituição tributária, nesse caso aqui, esse fornecedor, ele é obrigado, ele é um estado signatário deste protocolo. Que eu vou explicar aqui embaixo isso, certo? Nós temos aqui um estado de origem São Paulo e um estado de destino Amapá, certo? São Paulo aqui é fornecedor, ele é contribuinte substituto, certo? E no caso o Amapá, que é o comprador, que vai revender isso ao consumidor final, ele é o contribuinte substituído. E esse carinha aqui é o fisco, é a barreira, ele está só de olho nesta operação. Então esse cara aqui, o contribuinte substituto, que é o fornecedor lá em São Paulo, existe um acordo, existe um protocolo. Eu até faço a pergunta aqui, tem protocolo ou convênio? Se sim, ele é signatário deste acordo, ele é signatário deste protocolo. Ou seja, este fornecedor, gente, esse substituto tributário, quando enviar essa caneta aqui para o contribuinte substituído, que é o comprador aqui no Amapá que vai revender para o consumidor final, ele tem que mandar a canetinha, tem que mandar o ICMS da operação de origem interestadual, São Paulo para o Amapá, que é 7%, e tem que calcular o ICMS substituição tributária para o estado de destino, onde essa mercadoria vai ser consumida, que no caso é o Amapá.
E quando esse carinha aqui for revender para o consumidor final, encerrou a cadeia tributária em relação ao ICMS, não vai pagar mais, porque já pagou na operação anterior. Junto à nota fiscal, vem lá destacado o valor do produto e mais a substituição tributária. Por exemplo, R$10 da canetinha, mais R$2 da substituição, total do produto, R$12, certo? Então isso é fundamental, gente. Esse carinha aqui, se é signatário, é porque tem protocolo convênio. Se for não signatário, gente, é porque não existe um acordo, não existe um protocolo ou convênio nesta operação. E eu coloquei isso aqui, esse detalhe, gente, porque isso vai diferenciar na questão da antecipação, né? Para verificar, lembra o nosso tema, que é a diferença do ICMS-ST para o ICMS antecipação, tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui esse conceito de signatário e não signatário. Então, não esqueça disso. Tem protocolo ou convênio, é signatário. Ou existe um acordo entre o estado de origem e destino. Se existe um acordo, o fornecedor, através da legislação, é obrigatório ele calcular a substituição tributária para o estado de destino, para o contribuinte substituto, certo? Se caso não vier o cálculo tendo um acordo, aí a gente vai para a antecipação, aí tem o fisco, a barreira fiscal que está olhando esta situação. Lembrando que o substituto tributário, o fornecedor, ele pode recolher através de GNRE, o cálculo do ST, né, para o estado do Amapá, e pode recolher através da inscrição de substituto tributário. Esse carinha que está lá em São Paulo, ele pode ter uma inscrição aqui no Amapá como substituto tributário. Existe diferença entre a inscrição estadual padrão, normal, onde uma empresa está instalada aqui para trabalhar, e existe uma inscrição de substituto tributário, no qual esse cara aqui não precisa ter ponto físico aqui, mas ele pode ter uma inscrição para apurar e enviar o ICMS substituição tributária através da GIA ST, beleza? Indo para a antecipação, gente, essa explicação inicial da substituição tributária, a gente precisa saber entender o detalhe, principalmente na questão de signatário e não signatário, para a gente ir para o lado de cá, o lado da antecipação, porque o nosso tema é justamente a diferenciação de um para o outro. A gente sabe que a substituição tributária, o fornecedor já calcula aqui, o substituto já calcula para o substituído, porque existe um protocolo ou convênio que é signatário. Agora, o ICMS antecipação não. Aqui nesse caso, em primeiro lugar, existe protocolo ou convênio? Não. Então ele é não signatário, beleza? Beleza. Albers, o fornecedor é obrigado a mandar o cálculo da substituição tributária? Não, porque não existe acordo estabelecendo isso, beleza? Tranquilo. Só que quando chega aqui no Amapá, certo? Ele tem aí as opções de como você recolher isso. E é isso que eu estou tratando aqui em relação à antecipação. Quando a mercadoria é originada de um estado signatário, que é o caso da substituição que a gente acabou de citar aqui, se ele é um estado signatário de protocolo ou convênio ICMS-ST, o imposto deve ser retido na nota fiscal. Beleza? Beleza. Entendido? Explicado aqui esse lado de cá, né? Agora eu estou trazendo exemplos práticos de antecipação, certo? Deixou de ser substituição e passou a ser antecipação tributária do ICMS. Quando essa retenção não é realizada por descumprimento da obrigação por parte do remetente substituto, o imposto é exigível na entrada, certo? O imposto é exigido na entrada. Por algum motivo, por exemplo, existiu aqui um protocolo, ele é signatário, mas o fornecedor e nenhum remetente, nem o destinatário aqui se atentaram a isso, não mandou o cálculo da substituição. Por consequência disso, chegou na barreira fiscal, o imposto vai ser exigido na entrada porque existe um protocolo ou convênio signatário daquele produto que entrou no estado e não veio o cálculo da substituição. Portanto, para fazer a liberação aqui do selo fiscal e a liberação da carga, você tem que pagar o ICMS de maneira antecipada. Deixou aí, nesse caso, de ser substituição e passou a ser antecipação tributária. Beleza? Agora, quando a mercadoria é oriunda de estado não signatário, ou seja, não tem protocolo ou convênio com o estado de origem e destino, eu estou utilizando como exemplo São Paulo e Amapá, quando São Paulo manda mercadoria para o Amapá desta caneta e não tem protocolo, ou seja, é não signatário, o contribuinte poderá recolher o ICMS antecipado até o dia 10 do mês subsequente da entrada da mercadoria no estado, desde que esteja adimplente com as suas obrigações tributárias principal e acessória. Esse detalhe é muito importante, gente. Eu coloquei aqui com a canetinha vermelha, porque, Albers,
comprei essa caneta, não tem protocolo entre São Paulo e Amapá, então eu sou não signatário. Então, automaticamente, posso pagar dia 10 do mês seguinte da entrada? Posso. Porém, todavia, você tem que estar adimplente. O que isso significa? Eu tenho que, logicamente, com o Estado, com o meu regulamento aqui, cumprir com as minhas obrigações. Tá cumprindo com o SPED fiscal, tá regularmente pagando aqui os meus impostos. Então, esse detalhe está lá na legislação, está no regulamento do Estado. Então, é possível você pagar de maneira antecipada o ICMS no dia 10 do mês seguinte? Sim, desde que você esteja adimplente. Alves, mas se eu estiver inadimplente? Aí entra na regra de você o imposto ser exigível na entrada para fazer a liberação do selo fiscal. Beleza? Outras operações, outros exemplos de antecipação também que está prevista na legislação, nos regulamentos, certo? No caso do Amapá, existe a questão da antecipação parcial sem encerramento. É o caso aqui de bolsas, calçados, vestuários, acessórios. Está previsto no decreto 5.015 de 2015. O que é isso? Antecipação parcial, gente. Nesse segmento específico, bolsa, calçados, vestuários, você paga o diferencial de alíquota. Você paga parcialmente a fatia do ICMS. Por que sem encerramento? Porque você, quando for vender, ainda vai agregar, certo? Digamos lá, você apurou e deu R$10 a pagar, mas já paguei parcialmente 5. Então, nesse caso, você vai abater os 5 lá nos 10 e recolher só a diferença. Então, é uma espécie de antecipação parcial sem encerramento. Isso ocorre de uma maneira geral. Em outros estados da Federação do Brasil também ocorre esse tipo de antecipação. É uma forma aí que o Estado conseguiu aí de garantir parcialmente o recolhimento do ICMS. Lógico, cada estado tem a sua legislação. É importante, lógico, verificar a lei que estabelece isso para poder determinar, lógico, a legalidade do procedimento, certo? Outra situação aqui de também ICMS e antecipação, no desembaraço aduaneiro, o artigo 64 do regulamento de ICMS, ou seja, quando eu vou desembaraçar uma carga na importação, importei lá um produto, para me desembaraçar essa carga, eu tenho que pagar o ICMS antecipado, certo? Não existe aí uma figura de fornecedor que tem que calcular substituição tributária aqui para mim. E sim, no desembaraço aduaneiro desta carga, eu já tenho que pagar 2 ICMS. ICMS importação e ICMS antecipação para desembaraçar essa carga. E quando eu for vender, não vou mais tributar porque eu já paguei anteriormente. Beleza? Então, mais um exemplo de ICMS antecipação. Existe também na prestação de serviços de transporte por pessoa física e jurídica, autônoma ou não, que não seja inscrita no cadastro de ICMS do Estado, artigo 64b do regulamento do ICMS. Por exemplo, aqui um transportador vai enviar uma carga. Você sabe que transporte intermunicipal, interestadual de carga, pessoas, é fato gerador do ICMS. Então, se você não tem cadastro, o fisco não tem como te achar, né? Não tem como te cobrar. Então, ele te cobra antecipadamente esta operação. Inclusive, existe a possibilidade para os autônomos de emitir nota fiscal conhecimento de transporte avulso, certo? Nos postos fiscais aqui do Estado, enfim. Essa é uma regra passiva também de pagar o ICMS antecipado. Então, veja, gente, o que eu quero caracterizar aqui para você, que é a substituição tributária e a antecipação tributária, ela tem o mesmo padrão que é cobrar o imposto antecipado, antes do fato gerador acontecer. Porém, todavia, na substituição tributária foi atribuído ao substituto a apuração e recolhimento. Então, quando a nota fiscal vier, já tem que vir o destaque retido na nota fiscal do imposto, da substituição tributária. Já na antecipação, não ocorreu o cálculo na nota fiscal. É justamente na barreira, é no estado, é nas suas malhas de cruzamentos, certo? Ou seja, quando não acontecer do estado for que não signatário, você existe a possibilidade de pagar a título de antecipação. Não vem na nota, e sim você paga aqui no estado, certo? E existe outros exemplos, como desembaraço, empresa de transporte, enfim, existem situações previstas no regulamento que também recolhe ICMS antecipação. Mas o detalhe também importante é sobre essa questão de prazo. Você pode obter o prazo em relação ao pagamento ao dia 10 do mês seguinte? Sim, desde que você esteja adimplente. Lembrando que, Alves, como é que eu vou calcular a antecipação tributária? É a mesma coisa em relação à substituição, gente. Você vai pegar as agregações, MVA, vai pegar a nota fiscal, verificar a operação de interestadual da alíquota de origem, destino, vai aplicar a alíquota interna, certo? De 18%, por exemplo, daquele produto,
utiliza a alíquota interestadual. Essa mercadoria veio de São Paulo, não é signatário. Alíquota interestadual é 7. Veio o benefício da SUFRAMA, houve a desoneração do ICMS? Houve. Influencia no cálculo? Influencia, certo? Albert, esse produto A a MVA é 50%, o produto B a MVA é 55%. Então, cada produto tem a sua MVA estabelecida. Lembrando que existem as MVAs originais e as MVAs ajustadas, beleza? Muito atenção em relação a este cálculo, certo? E muito atenção em relação à diferenciação, certo? Inclusive as empresas do Simples, certo? Inclusive as empresas do Simples também a possibilidade de pagar ICMS antecipação e ICMS substituição tributária. Lógico, aqui não estou falando de diferencial de alíquota, certo? Que é uma outro fato gerador, uma outra operação em relação também ao ICMS, mas eu acho que aí deu para responder a diferença entre ICMS substituição e ICMS antecipação. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.